Conforme eu disse lá no início do programa, temos um bate-papo muito especial e super atual. Infelizmente, a violência que tem acontecido nas escolas, né, nesse ambiente, irmão. Exatamente, e nós queremos promover a cultura da paz. Falar dessas situações, esses atentados, esse contexto triste. Dom Valmor, até então, era o presidente da CNBB, disse, olha, nós precisamos olhar disso, porque nós vamos perceber uma sociedade adoecida em tantos valores cristãos, da fé. Até aqui a gente chegou a dizer assim de uma forma bem firme, né? Será que não, porque a gente vai entendendo, é um espaço laico, o Estado é laico, não sei mais o quê, e aí a gente vai tirando sinais fortes da nossa vida cristã, das escolas, que vão trazer cada vez mais aquilo que é a essência do Evangelho, cuidar de tudo que é humano. Nesse compromisso, a TV Aparecida hoje quer fazer um bate-papo com pessoas especialistas, pessoas de frente, com professores, para a gente ajudar a promover essa cultura da paz em nossas escolas especialmente. Até na semana passada, fomos convidados a um dia para pedir essa paz nas escolas. E aqui nós estamos recebendo então a Raquel, que é conhecida nossa, psicóloga, coordenadora dos projetos infantos juvenis aqui do Santuário. Também estamos recebendo, mas ali o padre Júlio César, evangelista, ele é o assessor da Comissão de Cultura e Educação da CNBB. Bem-vindo, padre Júlio César, bem-vinda, Raquel. Também tem o José Geraldo Giovanelli dos Santos, ele é pai de um casal de filhos e é da cidade de Pindamonhangaba, São Paulo. E é claro que não poderia faltar um professor aqui, né, da nossa rede estadual de ensino, o professor José Roberto de Souza. Queridos, bem-vindos, bom dia para todos vocês e todas. Bom dia, é uma alegria sempre estar aqui, então é muito bom mesmo. Falar sobre um assunto de família, né? Eu gostaria que vocês nos dissessem assim, o que vocês pensam, qual é a gênese de tudo isso, dessa violência na escola? Começa com alguém? Pode. Então, primeiro parabéns à TV Aparecida por promover esse espaço, né, e ser, entre tantas entidades e tantos esforços de promoção da cultura da não violência e da paz, também nos ambientes educativos. Os desafios que nós encontramos na nossa sociedade, o descompromisso com projetos comunitários, coletivos, com a sensibilidade com o outro, com a empatia pelos sofrimentos, vai se demonstrando se demonstra presente em diversos setores. E a escola como um lugar do encontro, um lugar onde as diferenças se fazem presentes, pode também ser um espaço onde essa intolerância, essa incapacidade de aceitar o outro, também se demonstra como resultado da nossa sociedade contemporânea na atualidade. Então, por isso, a importância de que nós, como diz o Papa Francisco no convite ao Pacto Educativo Global, unamos esforços, família, escola, sociedade, igreja, para promover uma educação que forme as pessoas para a sensibilidade humanizadora, de olhar para o outro com um olhar fraterno. São meus irmãos. Então, eu acredito que a raiz dessa situação se encontra na nossa incapacidade de aceitação e de convivência fraterna uns com os outros. Raquel, e eu queria perguntar para você, até como psicóloga, diante disso, desse pacto global educativo proposto pelo Papa Francisco, e nós vemos que isso é possível, é um sonho, que é o da paz e é o Fratelli Tutti, porque nós somos todos irmãos. Há notícias que chegam agora de escolas, creches, que os pais estão com medo de enviar os seus filhos para lá. Como é que a gente une esses esforços num coletivo? Como é que a psicologia vai ajudar nesse aspecto? Porque o governo diz que vai contratar psicólogos nas escolas. Vai dar certo? E aquela quantidade que eles vão contratar? Na verdade, eu acho que essa questão da violência, essa questão do medo dentro das escolas, ela é também uma questão de política pública, né? A gente precisa rever as políticas públicas, porque o Papa pede, a gente sabe que é possível, existe um esforço gigante de todas as escolas, mas se a gente não tem uma política pública, a escola não é geradora de problema. Não é ali. A escola revela, mostra o que está na sociedade.
Então é importante a gente não pôr a culpa na escola, é importante a gente falar, não, a escola é um lugar seguro, a escola é um lugar do cuidado, a escola... E é de verdade em todas as escolas. Agora, a gente precisa entender que os alunos, os professores, os gestores levam para a escola o que está na sociedade. Várias pesquisas mostram que as crianças, em primeiro lugar, reclamam de violência pela internet. O cyberbullying. É ali, no celular, que está dentro da casa, que está em todos os espaços, que está no transporte público, que está no hospital, que está, enfim, na nossa sociedade, que está trazendo essa, talvez, a Jéssica pergunta dessa gênese, né? Dessa gênese. E a violência anda de mão dada mesmo com o medo, né? Porque se a gente não entende as regras, se a gente não entende os espaços como seguros, como potencialmente do cuidado, a gente tem medo desse espaço, né? Agora, a gente precisa não enfrentar o medo com violência. Esse é um risco que a escola está correndo. Então, a gente tem medo. Aconteceu recentemente uma mãe que nos procurou e falou assim: Raquel, a minha filha de 9 anos mandou um WhatsApp para ela dizendo: mãe, compra um estilete porque eu tô com medo e quero me defender. Não, tudo errado, né? A escola é sim um espaço de cuidado, é um espaço que hoje vem sofrendo, né? A sociedade vem sofrendo e, de novo, a escola revela esse sofrimento da sociedade. Mas não, o medo a gente enfrenta com verdade. Exato. Né? Até porque, por isso que a gente dizia, né? Lembrando que Dom Valmor citava, né, Padre Júlio? É uma sociedade adoecida e que vai transferindo para os seus espaços, para os seus relacionamentos, esses problemas. Então, não é a escola a causadora da violência, né, Jéssica? Não, de forma alguma, né? E assim, eu fico pensando, agora com o Francisco aqui, né, no meu ventre, eu fico pensando que a primeira escola que ele vai ter vai ser a minha casa, né? Eu preciso ensinar em casa os valores para quando ele chegar à escola, não é, José? Que ele chegue, então, com todo carinho para acolher o professor, para abraçar o professor. Eu aprendi, gente, a levar a florzinha, né? A professora, agradecer por tudo que tinha me ensinado, enfim, eu lembro do ambiente da escola como um lugar seguro, eu lembro com saudades. O que você tem visto, José Roberto, nas escolas que tanto aflige o seu coração? Bom, educar, primeiramente, é o choque de gerações, né? Nós trabalhamos com esse processo de compreensão da sociedade enquanto meio gerador. E a escola é um recorte da sociedade, né? Mas que eu vejo hoje, há políticas públicas, principalmente aqui no estado de São Paulo, o governo do estado de São Paulo, ele colocou o Conviva, né, que é um ambiente que tem os psicólogos, tem plataformas em que qualquer problema nesse sentido, né, insegurança restabelecida, é uma rede protetiva que atua a favor dessas condições, né? O que causa espanto é justamente os extremos, né? Esses extremos relacionados à violência, desses embates, são pessoas que, de certo modo, não aceitam aquilo que a escola tem para oferecer. Tratam a escola como inimigo, né? E a escola é isso, a escola tem um processo de acolhimento. Eu acho que essa é a palavra certa, né? Acolher os alunos, compreender como que é o diferente de cada um, como cada um é dentro da sua individualidade, participar nesse sentido. Então, a escola hoje, de fato, a escola que eu trabalho é uma escola alegre, é uma escola que os alunos participam, que tem projetos, e com isso os alunos ele se sente pertencente à escola. Então, eu acho que é isso, o aluno pertencer ao espaço escolar, isso favorece e nos ajuda a lidar com essa condição que é a violência, né? A gente reclama, desculpa, irmão, a gente reclama muito da questão social, né? Porque naquele bairro aquela escola não é boa, né? Mas se a gente for ver, Caim e Abel saíram do paraíso e deu no que deu. Então, quer dizer, a questão social nem sempre está ali como uma influência negativa. Não, porque os alunos vivem do exemplo.
né? Os professores são os exemplos, o diretor é o exemplo, a postura que cada um traz representa para o aluno que vai fazê-lo tornar mais maduro. Eu sou um exemplo disso, me espelhei em vários professores e me tornei professor, né? Então, eu acho que se o professor tiver carregado de coisas boas, ele vai oferecer para os alunos coisas boas. Então, o que há? Há uma necessidade dessa formação, eu vou falar, humana, para o professor. Há uma necessidade de compreender que o professor também é ser humano, é sujeito a erro, né? E esses erros que são cometidos às vezes, né, eles são corrigidos, porque tem uma equipe de gestão que atua em favor do aluno, né? Porque o professor é vocação, né? A gente não pode achar que professor brota de um certo lugar não, professor é vocação. Se não tiver vocação de lidar com o humano, de lidar com as pessoas, não dá para ser professor. Você falou muito bem, professor José Roberto. Professor é vocação, nós estamos no ano vocacional e vocação é graça. E também um pai de aluno, é isso mesmo. O José Geraldo Giovanelli dos Santos, que é de Pindamonhangaba, não é isso, meu querido? E você tem 2 filhos, a Maria Luísa, 12 anos, é aluna do 7º ano, e o Luiz Felipe, de 7 anos, estudante do 2º ano. Como é que é lidar com essa realidade enquanto pai? Como é que é ajudar a escola em tudo isso e educar ali, como a Jéssica estava dizendo, que a primeira educação é em casa, né, José Geraldo? Mesmo. A princípio, né, o primeiro sentimento que vem é o medo. Não tem como ser pai deixar esse medo de lado. Então, a gente fica com medo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós também, pais, nós devemos assumir a nossa parte nisso. Muitas vezes como culpa. Porque, às vezes, a criança leva para a escola, ela passa para a escola aquilo que ela vê em casa, aquilo que ela reflete na vida dela diariamente. Então, eu acho que assim, a importância nossa de pais, de estar próximo de escola, de estar com os professores, de estar com o diretor, de conversar com o filho quando ele chega, de saber o que está acontecendo, de olhar as redes sociais, de olhar a mochila, é muito importante. Não é a responsabilidade da escola nossa, nossos pais jogar a responsabilidade para a escola, para os diretores, para os professores e se isentar, achar que depois, quando acontece, culpar a escola, culpar a sociedade, não. Eu acho que tem que começar dentro de casa. Como a Jéssica mesmo colocou, nós precisamos primeiro ser a primeira escola para os nossos filhos. Mostrar o caminho do bem, mostrar o que é certo, mostrar o que é errado, instruir sempre no caminho do bem. Então, nós temos sim, e muita responsabilidade nisso. Para propagar a paz, ela precisa sair primeiro de dentro de casa. Verdade. E eles viram essas notícias todas pelo nosso Brasil afora? O que eles disseram? Viram sim. A princípio, deu medo, né? No dia 20 que ocorreu toda a notícia, não quiseram ir na escola, mas a gente conversou, relataram casos desse que a psicóloga falou, realmente de colegas, de crianças levando faca para a escola, de pais incentivando. Então, a princípio, Jéssica, foi o medo. Mas o segundo, nós como pais, eu e minha esposa, passamos para ele a segurança, vai, tá tudo certo, não vai acontecer, você tem a proteção. E assim, se chegar alguém para propagar a violência, sai, fala do bem, fala que você não compra desta ideia e fala até, a princípio, aquilo que você vive, sobre Deus, sobre o que é amar o próximo, sobre acolher. O nosso papel como cristão, como pessoas da sociedade é amar, é acolher. Então, esse é o ensinamento que a gente passa para eles lá. Com certeza. É o que nós queremos, é o sonho de todo mundo, né? Eu me lembrei, estava pensando aqui, me lembrando de uma musiquinha, quando era criança, cantava na escola. A mamãe me disse que a escola é um segundo lar de esperanças mil. Tá vendo só? Então a escola tem que ser esse espaço de desenvolvimento, aquilo que está no projeto político-pedagógico da escola. E eu gosto muito da escola porque eu fui professor, coordenador, trabalhei em direção de colégio, tenho formação em pedagogia, então a gente tem um respeito por todos da área da educação e sabemos da dificuldade que o professor enfrenta na sala de aula. Padre Júlio, como diretor de colégio também, que já foi, né, padre? E, gente, esse espaço, fazer com que o aluno na escola possa ter, o projeto político-pedagógico fala isso, formar um cidadão crítico, consciente, que se entenda para se manifestar e para atuar depois do meio em que vive. Esse sonho é muito atual, né, Padre Júlio? E nós, como
comunidade de fé, nossas paróquias, nossas comunidades, juntamente com as famílias. Nós precisamos estar próximo dos espaços escolares como servidores, porque, como foi bem dito, que não adianta, né, criticar a escola, é preciso se fazer presente. A família tem uma responsabilidade imensa em acompanhar as crianças, os adolescentes, na responsabilidade de saber o que eles pensam, quais são os valores que eles estão transmitindo e construindo com eles. E nos espaços escolares, eu acredito que tanto a rede pública, a rede confessional, todos nós que estamos na área de educação, como educadores, precisamos tomar a consciência de que somos construtores de experiências que promovem a paz. E essas experiências de promoção da paz nos ambientes escolares também parte da nossa capacidade de construir relações de reconciliação. Não é a punição que resolve o problema. É o processo, e aí vem a grande riqueza do cristianismo, da nossa fé cristã católica, de apresentar o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros. Se nós educamos nessa perspectiva, e você começava a falar sobre o lugar da religiosidade nos espaços escolares, o quanto a espiritualidade, a mística, desperta essa consciência de enxergar, de compreender o outro como irmão. E é nessa dimensão que nós, educadores, que estamos nos ambientes escolares, precisamos também pensar em projetos pedagógicos, iniciativas que promovam experiências de encontro, diálogo e reconciliação. Sempre, simplesmente, uma punição que apenas violenta a pessoa, silencia a pessoa. Porque, às vezes, muito dessas atitudes violentas surgem da não aceitação daquela pessoa. A psicóloga está aqui, a Raquel pode muito bem nos ajudar a compreender, né, essa dimensão do bullying. Então a pessoa se sente, não encontra espaço no ambiente escolar, então se manifesta às vezes por atitude de violência. Então a vida é desafiadora. Então, por isso, a escola é um lugar importante de agregar e de fazer com que todos possam sentir-se inseridos no lugar onde estão. Verdade, não vai adiantar ficar colocando detector de metal, colocando ali na porta das escolas tantos carros de polícia, né? Até porque todo mundo precisa saber lidar com isso, né? Cada qual na sua vocação, né? Então, os policiais, os professores, os pais, enfim, todos nós precisamos. Olha, ficaríamos aqui mais tempo, né, irmão? Não tenha dúvida. Que conversa boa, né, gente? Tudo isso para, inclusive, concordar com aquilo que a análise de conjuntura social da realidade brasileira, também os nossos bispos estão analisando ali, de novo, essa palavra forte. Um grande desafio, essa cultura da paz, celebrar a paz, viver a paz. E, professor, quando você dizia exatamente, olha, e aí agora vem com você aí de casa. Você está acompanhando o seu filho, o seu neto na escola? Porque o que eu mais percebia na escola era isso. O pai, a mãe, o vô, a avó deixava a criança lá na escola, tchau, até. E aí, às vezes, não aparecia reuniões de pais e mestres, porque se nós não tivermos essa força, gente, nós não vamos conseguir transformar. E a educação é caminho seguro de transformação do nosso país. Vamos acreditar. Mas vai ser pela cultura da paz, não é armando as nossas crianças, não. Isso aí vai ser pior ainda, nós não vamos conseguir, viu? Que Nossa Senhora, a grande mãe e mestra educadora de Jesus, continue abençoando muito vocês, viu, queridos? Porque todo mundo tem a missão de educar aqui, né, Jéssica? Todo mundo tem a missão. Obrigada pela presença, voltem sempre.